Bem-vindos a mais um ao final da semana. Hoje, em momento de fim de semana prolongado, queria apenas dar uma pequena nota acerca das eleições para o Parlamento Europeu que se aproximam. Em relação à campanha, deixem-me dar duas pequenas anotações. Uma tem a ver com Marta Temido dizer que queria que houvesse uma política europeia para a habitação. Esse é o tipo de discurso que eu não gosto, que é o tipo de discurso da desresponsabilização. Ou seja, se Portugal não tem atualmente uma boa política de habitação, é por culpa dos governos que antecederam, nomeadamente sou o do governo do PS, e por não por nenhuma culpa europeia. Se as urgências hospitalares portuguesas chegaram a um caos, é por culpa das políticas nossas e não pela culpa de qualquer política europeia. Eu detesto os discursos da desresponsabilização. Os governos portugueses pedirem para que haja uma política europeia de habitação é, sobretudo, arranjar uma forma de se desresponsabilizar daquilo que são efetivas incumbências dos governos portugueses. Mas também uma segunda nota menos boa para uma declaração de Sebastião Bugalho, que diz que não concorda com a política do Banco Central Europeu de juros altos. Pois bem, conforme um aluno do primeiro semestre do primeiro ano de Economia saberá, os juros altos exigem quando a inflação tende a subir. E o mandato do Banco Central Europeu é um mandato para controlar a inflação. Portanto, se os juros não tivessem relativamente altos, muito mais baixos, apesar de tudo, do que quando Portugal tinha moeda própria, portanto, se os juros não tivessem relativamente altos, a inflação estaria alta. Portanto, é o tipo de discurso em que procura fazer como nós somos os bonzinhos e queremos juros baixos, enquanto os do Banco Central Europeu são insensíveis e querem juros altos, é o tipo de discurso para o qual eu não tenho pachorra. Portanto, é o discurso que infantiliza os portugueses. Portanto, se os juros agora estão relativamente altos, embora com tendência a descer, é porque houve uma vaga inflacionista que houve necessidade de controlar. Eu prefiro que se faça essa pedagogia económica do que se faça o discurso dos coitadinhos, dos maus e dos bons, para o qual eu não tenho pachorra. E agora cabe o momento de divulgar o meu sentido de voto nas próximas eleições europeias. Pois bem, eu irei votar na AD, apesar do candidato Sebastião Bugalho não me ter entusiasmado excessivamente, quer dizer, a escolha, não propriamente a performance, que apesar desta nota não achei globalmente má. Portanto, havia dois candidatos nos quais eu poderia votar. Poderia votar na AD ou poderia votar na Iniciativa Liberal, pois são os dois partidos, ou duas organizações políticas, das quais eu estou relativamente próximo. Eu acho que o Coutinho Pedro de Figueiredo é um excelente candidato, é, porventura, o melhor candidato que está, portanto, agora a ir a eleições. No entanto, a razão porque eu vou votar na AD é uma razão política, de política nacional e não de política europeia. Se o Parlamento não tem muito poder, a maior parte das coisas são decididas na Comissão e não no Parlamento. Portanto, mas estas eleições irão ter uma leitura política forte. E numa altura em que nós vemos o governo ter uma oposição de uma aliança entre o PS e o Chega, um governo que tem uma comunicação social extremamente crítica, uma comunicação social que foi extremamente cúmplice com a incompetência e a mediocridade socialista, que é agora extremamente crítica e vigilante, eu penso que é muito importante que este governo tenha um sinal de apoio dos portugueses e eu pretendo dar este sinal. Também penso que seria importante que o PS não ganhasse as eleições para que a ala de Pedro Nuno Santos, que é a ala mais radical de esquerda do PS, que é uma ala relativamente próxima do Bloco, surgisse penalizada, porque houvesse um PS mais moderno, mais ao centro, que pudesse eventualmente, se fosse chamado a governo, levar o país à prosperidade. Portanto, o meu voto será na AD para dar um sinal político de apoio a este governo. Era isto que tinha para conversar convosco. Cá nos vemos para a semana. Até lá.